Shalom, shalom, queridos. Boa noite a todos vocês da comunidade Yahushua, você que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje nós vamos falar dos judeus e da profecia bíblica, né? O que é que os judeus ainda têm a ver com a profecia bíblica? Muitas denominações, muitas linhas teológicas acreditam que os judeus já estão fora, né, do plano de salvação, que já não tem mais nada a ver. Mas nós vamos analisar agora, a partir das Escrituras, se isso é realidade, se realmente os judeus, né, eles estão fora da profecia bíblica nos dias de hoje também. Vamos analisar isso junto com você. Você já vai deixando o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva em nossa comunidade Yahushua, trazendo o nosso ponto de vista sobre as Escrituras. Vamos então para a próxima tela, que eu quero apresentar para vocês o nosso estudo e vocês vão acompanhando aí conosco, né? Ficou um estudo bem legal para vocês. Então vamos lá. Os sinais mais importantes do fim dos tempos são os que se relacionam com quem? Com Israel. Porque o Eterno, ele usa os judeus em todas as Escrituras como o seu relógio de tempo profético. Isso é evidente, isso é muito claro. Com isso, quero dizer que, muitas vezes, quando o Eterno revela um evento crítico que ocorrerá no futuro, ele apontará para o povo judeu e confirmará que, quando uma coisa certa acontecer com eles, o evento importante também ocorrerá. Os judeus, portanto, são um dos pontos focais e vitais da profecia bíblica, né? Então vocês veem que já é uma coisa assim muito clara, né, que os judeus são, né, o ponto focal e também vital da profecia bíblica. Isso é muito claro, tá? As Escrituras revelam os judeus como a maçã do olho do Eterno, tá? Está em Zacarias 2:8. Sua terra é descrita como, olha lá, santa. A cidade de Jerusalém é chamada de centro das nações. Isso nós vemos lá em Ezequiel 5:5. Eles são retratados como a esposa rebelde do Eterno. Olha que interessante, muitas vezes você nem tinha prestado atenção nesses textos ainda, né? Eles são retratados como a esposa rebelde do Eterno, conforme vocês podem ver em Ezequiel 16, né? E no livro de Oséias. E a profecia esclarece que eles serão o objeto da ira do Eterno. Isso está em Jeremias 30, né? No versículo 7. E de sua graça, conforme está em Zacarias, capítulo 13, versículo 1, no fim dos tempos. Então, é muito interessante, né? Quando a gente vê que o povo de Israel, em todas as profecias, eles são o centro, né? Isso é muito claro. Vamos continuar o nosso estudo. Lembrando que esse estudo aqui, na verdade, ele é um estudo que ele foi redigido, nós traduzimos ele do inglês, mas isso foi antes desta guerra que está ocorrendo em Israel, certo? Então, esse estudo ele vem anteriormente. Então, é uma coisa assim, que não foi feita por conta que está tendo guerra, né, aproveitando da situação. Esse é um estudo anterior, tá bom? Então vamos continuar aqui o nosso estudo. Deixa eu abrir a tela aqui para vocês, pronto. As Escrituras, elas nos revelam, né, que os judeus, ele é a maçã do olho do Eterno. Então é muito interessante, né? Vamos passar aqui adiante.
O panorama da profecia que se relaciona com os judeus é de tirar o fôlego. Olha só. E aplica-se ao passado, ao presente e também ao futuro. Demonstra o amor, né, do Eterno e a graça como nada mais faz. Ou seja, exceto a própria cruz. Paulo estava tão sobrecarregado, né, pela paciente determinação do Eterno de trazer os remanescentes dos judeus para a salvação, que ele gritou em êxtase: ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e conhecimento do Eterno, quão insondáveis são os seus juízos e insondáveis são os seus caminhos. Nós vemos em Romanos 11:33. Né? Os letículos olham para as incríveis profecias que pertencem ao povo judeu, e os letículos começam com as profecias que já foram cumpridas. Certo? Vamos analisar aqui. Profecias cumpridas. Aí vamos colocar aqui. Dispersão 1. Os judeus foram repetidamente avisados de que seriam dispersos em todo o mundo se não fossem fiéis à aliança com o Eterno. Considere as palavras de Moshe, né? O Eterno irá espalhá-lo entre todos os povos, de um extremo a outro da terra. Nós vemos em Deuteronômio 28:64 e também vocês podem ver em Levíticos, né? Levítico 26:33. Número 2, a perseguição. O Eterno alertou os judeus que seriam perseguidos onde quer que fossem. Mais uma vez, as palavras de Moshe são gráficas, né, a esse respeito. Olha só o que ele diz. E entre essas nações não acharás descanso, e não haverá lugar de descanso para a planta do teu pé. Mas lá o Eterno lhe dará um coração trêmulo, sem olhos, e desespero da alma. Deuteronômio 28:65. Olha que interessante, né? Veja bem que isso aqui já são as cumpridas, tá? Desolação, número 3. O Eterno prometeu que depois de sua dispersão, sua terra se tornaria desolada, tá? E suas cidades se tornariam desperdício, tá? Está em Levítico 26:33. Essa tradução, a gente fez uma tradução para o inglês, então às vezes, se você não entender, a gente peça que você lê novamente, porque está na tela, porque foi traduzido do inglês, então tem algumas palavras que às vezes saem um pouco fora, tá? Mas se você ler novamente, você vai conseguir entender. Moshe colocou mais graficamente quando disse: o estrangeiro que vem de uma terra distante irá dizer: toda sua terra é enxofre e sal, um desperdício ardente, não próprio e improdutivo. Nenhuma grama cresce nela. Deuteronômio 29:22-23. Agora nós vamos para o número 4, que é a preservação. Mas o Eterno, em sua maravilhosa graça, prometeu que preservaria os judeus como um povo separado durante suas mudanças, né, no mundo. Nós podemos ver isso em Isaías 66:22, Jeremias 30:11, 31, 35 e 37. Isaías coloca isso de forma colorida. Ele diz que o Eterno não poderia mais esquecer Israel, né, do que uma mãe poderia esquecer seu filho que amamentava. Tá? Isso nós vemos lá em Isaías 49:15. Ele então acrescenta que o Eterno não pode esquecer Israel, porque eles os têm gravado nas palmas de suas mãos. Nós vemos lá em Isaías 49:16. O Eterno cumpriu todas essas 4 profecias durante os últimos 2000 anos. Em 70 depois de Cristo, os romanos destruíram a cidade de Jerusalém, e levaram a nação judaica ao cativeiro, desolando a terra e espalhando o povo judeu por toda a face da terra. Como profetizado, eles foram perseguidos em todos os lugares que foram, culminando
no Holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial. Mas o Eterno também preservou os judeus, e o cumprimento desta profecia tem sido um dos milagres mais notáveis da história. Nenhum outro povo jamais esteve tão disperso e, no entanto, conseguiu manter a sua identidade como nação. Isso é uma curiosidade, né, do povo Yahudim, do povo judeu, é que por onde eles passaram, né, por toda essa perseguição que eles sofreram, por onde quer que eles passaram ou passam até os dias de hoje, eles mantêm a sua identidade. Eles vão estar usando kippah, vão estar usando as suas roupas características, vão estar fazendo os seus rituais judaicos. Então isso é uma coisa assim muito interessante. Isso foi preservado até os dias de hoje, apesar de toda essa perseguição, certo? Apesar de toda essa perseguição, eles conseguiram manter ainda, né, a sua identidade. Agora nós vamos para as profecias atuais, lembrando que esse estudo, né, a gente não tem esse estudo como um estudo de verdade absoluta. São textos e estudos, né, que, se for provado ao contrário, a gente muda de opinião sem problema nenhum, tá certo? Então a gente está expondo aqui o que até o momento a gente acredita, né, que seja, e pode ser que a gente mude. Como eu disse a vocês, esse estudo ele foi projetado antes desta guerra, então pode ser que tenha algo aqui que não tenha nada a ver, então a gente vai estar tendo oportunidade de ver isso, tá bom? Então vamos estar terminando aqui este estudo com vocês. Vamos para as profecias atuais. Temos o privilégio de viver em uma época em que Iá está cumprindo muitas promessas aos judeus. Que testemunho, né? Isso é de fato de que o Eterno está vivo e bem, e que o Eterno está em seu trono e no controle de tudo. E que o Eterno também é fiel em suas promessas. Agora vamos falar do número 1, recolhimento. Os profetas do Antigo Testamento prometem repetidamente que chegará o dia em que o Eterno reunirá os judeus à Palestina. Olha só, esse estudo ele foi feito antes da guerra, como eu disse a vocês. E olha o que está dizendo aqui. Que o Eterno reunirá os judeus à Palestina. Aonde está escrito isso? Isso está escrito em Isaías, capítulo 11, versículo do 10 ao 12. E também em Ezequiel 36, do 22 ao 28. Esta notável reunião dos judeus dos 4 cantos da terra ocorreu em nossa vida, está dizendo aqui, mas eu acho que a tradução aqui está equivocada. Pode ser em nosso tempo também, acredito isso, né? A Primeira Guerra Mundial preparou a terra para o povo, pois o controle da Palestina foi transferido de uma nação que odiava os judeus, ou seja, os turcos, para uma nação que simpatizava com o seu retorno, que foi a Grã-Bretanha. O Holocausto da Segunda Guerra Mundial preparou o povo para a terra, motivando-os a voltar. Certo? Agora nós vamos para o número 2, que é falando da nação. Os profetas afirmaram que quando o povo fosse reunido, a nação de Israel seria restabelecida. Isso ocorreu, né? Aqui a gente tem essa data comprovada pela história, tá? Então, essa data foi estabelecida e ela ocorreu em 14 de maio de 1948. A gente pode acompanhar isso em Isaías 66, 7 ao 8, Zacarias do 12, do versículo 3 ao 6. E este é um evento profético fundamental da nossa época. Isso aconteceu na nossa época. A criação do Estado de Israel novamente. Tá? Novamente, não, a recriação, né? E é um evento que estudiosos proféticos têm apontado por 400 anos em meio a um escárnio e ridículo por aqueles que não acreditavam que Israel jamais existiria novamente como uma nação. Porque muitas pessoas não acreditavam que Israel voltaria a ser uma nação. Era uma coisa impossível. E Yahushua destacou que o evento, como aquele que sinalizava seu breve retorno,
Sua profecia está contida na parábola da figueira, que lá nós vemos em Mateus 24, do 32 ao 35, que ele apresentou em seu discurso, certo? No discurso das oliveiras, ou seja, no sermão das oliveiras. Um dia antes de proferir esse discurso, ele amaldiçoou uma figueira estéril, fazendo-a murchar. Nós vemos isso em Mateus 21, 18 e 22. Esta foi uma profecia simbólica de que o Eterno logo derramaria sua ira sobre o povo judeu por causa da sua esterilidade espiritual em rejeitar o seu filho. Então nós temos que entender que muitas coisas que aconteceram com Israel foi por conta deles mesmos. Igualmente significativo, ele acrescentou uma observação interessante. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas estas coisas aconteçam. Isso está em Matitiahu, Mateus 24, 34. Que geração? A geração que vê a figueira florescer. Somos essa geração. Se você entender a parábola da figueira ali, Yahushua estava falando, na verdade, muitos interpretam que era para aquele tempo. Mas aqui é muito interessante. Em verdade, vos digo que esta geração não passará até que todas estas coisas aconteçam. Então muitos leem e falam, então essa geração que ele está falando era dos discípulos, então já passou. Negativo. Essa geração que ele estava falando, nós acreditamos que seja aquela que viu a figueira florescer como nós vimos. Certo? E Yahushua está às portas, com certeza. Agora vamos falar da recuperação. O Eterno prometeu que com o estabelecimento da nação a terra iria florescer novamente. Isaías 35, do 1 ao 7, Joel 2, 21, 26. Como Ezequiel disse, as pessoas um dia exclamariam, esta terra desolada tornou-se como o jardim do Éden. Ezequiel 36, do 35. É uma milhões de árvores foram plantadas. A precipitação aumentou. Os antigos pântanos infestados de malária foram convertidos em terras cultivadas. A água do mar da Galileia foi canalizada para os desertos, fazendo-os florescer. Agora vamos falar do idioma também. Quando os judeus foram espalhados por todo o mundo no primeiro século, eles pararam de falar a língua hebraica. Os judeus que se estabeleceram na Europa desenvolveram uma língua chamada Yiddish, uma combinação do hebraico e alemão. Os judeus da bacia do Mediterrâneo misturaram o hebraico com o espanhol para produzir uma língua chamada latino ou ladino. Tá? O profeta Sofonias insinuou que viria um tempo em que a língua hebraica seria revivida. Nós vemos em Sofonias 3, 9. E isso foi, com certeza aconteceu. Hoje os israelitas falam hebraico bíblico. Eu, inclusive, estudo hebraico bíblico também. E é o único exemplo na história da ressurreição de uma língua morta. Tá? O homem que o Eterno usou para reviver a língua foi Eliezer ben Yehuda, 1858 a 1922. Olha só que interessante, né? Número 5. Jerusalém. Yahushua disse que um dos sinais mais seguros do seu retorno eminente seria a reocupação de Jerusalém pelos judeus. Os judeus cairão à beira da espada e serão levados cativos para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que os tempos dos gentios sejam cumpridos. Isso nós vemos em Lucas 21 ao 24. A primeira metade desta profecia foi cumprida em 70 DC. 40 anos depois que Yahushua falou essas palavras. Naquele ano, os romanos, sob Tito, conquistaram Jerusalém e dispersaram os judeus entre as nações. Jerusalém permaneceu sob ocupação gentia por 1897 anos até 7 de junho de 1967,
quando Israel ganhou a cidade de volta e durante a guerra, e eles ganharam essa cidade durante a Guerra dos 6 Dias. A reocupação judaica de Jerusalém prova que vivemos na época do retorno de Yahushua. Yahushua disse que marcaria o fim da era dos gentios. Tá? Vamos falar agora da força militar. Zacarias profetizou que quando os judeus fossem restabelecidos na terra, sua força militar seria esmagadora. Olha que interessante, porque isso é verdade, né? Como uma tocha flamejante entre os feixes. E aqueles, né? E que ele consumiria todos os povos ao seu redor. Isso está em Zacarias 12:6. Né? Precisa de algo a ser dito sobre o cumprimento dessa profecia? Com certeza não. Essa profecia ela foi cumprida ao pé da letra. Agora vamos no ponto focal. Israel é sempre retratado como o ponto focal da política mundial no fim dos tempos. Isso está em Zacarias também, tá? E é indubitavelmente verdade que Israel está desempenhando um papel proeminente na política mundial hoje. Com certeza. Embora o Eterno pôs os judeus de lado e colocou-os sob disciplina por causa de sua desobediência, ele não cortá-los fora de sua graça, de forma nenhuma. Um remanescente dos judeus, tá? Irá, olha só. Olhai para aquele a quem transpassaram, aceitá-lo como olha só, Salvador. Zacarias 12:10, Romanos 11, do 1 ao 6, 25, 29. Muito interessante. Ele promete trazer sua esposa rebelde para casa. Olha o que diz Oséias do 3, 4 ao 5. Diz o seguinte: porque os filhos de Israel ficarão sem rei, nem príncipe por muitos dias. Depois disso, os filhos de Israel voltará e buscará ao Eterno. E o Eterno, né? E eles virão tremendo para o Eterno. E sua bondade nos últimos dias. Você pode ler na sua tradução, porque aqui foi feita uma tradução do inglês e não foi corrigida. Então você pode ler Oséias 3, versículo 4 ao 5, que você vai entender perfeitamente, né, a bondade do Eterno. A bondade amorosa e a fidelidade do Eterno em manter suas promessas ao povo judeu deve ser uma fonte de encorajamento para todos os cristãos. Enquanto observamos, né, o Eterno cumprir suas promessas que ele fez ao povo judeu há milhares de anos, podemos estar confiantes de que ele será fiel para cumprir todas as promessas também com, né, a igreja. Então, amados, nós temos que entender o quê? Que quando nós dizemos que Israel está fora das profecias, que tudo já era, então não tem mais, os judeus não têm mais parte em nada, então a partir de agora está tudo acabado, a gente não acredita nisso. A gente acredita que eles estão na profecia até o fim. Isso Paulo diz no livro de Romanos. Né? Então, eu quero que vocês reflitam, né? E que vocês analisem e pensem por si mesmos. Será que Israel realmente está fora das profecias? Agora nós estamos vendo uma guerra e esse estudo foi projetado antes desta guerra e que fala muitas coisas que está acontecendo hoje na guerra. Tá bom? Shalom, shalom. Esse foi mais um estudo aqui na comunidade Yahushua. Que o Eterno vos abençoe grandemente.